Olá, torcida vascaína, tudo bem? Uma boa sexta-feira a todos. Já estamos de volta com mais uma edição do seu Jornal Diário com as principais notícias do Vasco da Gama. Seja um apoiador do canal e faça o Vascão Notícias cada vez mais forte. Hoje vamos mostrar como foi a reapresentação do elenco no CT do Almirante, os gols da base pelo Brasileirão Sub-20 e as opções de Luxemburgo para as vagas de Castan e Marrone. Deixe o joinha para ajudar na divulgação. Está no ar o Vascão Notícias de sexta-feira. No CT do Almirante, o elenco se reapresentou ontem, visando o jogo contra o CSA. Na primeira parte, os jogadores treinaram a parte tática em campo reduzido. No segundo momento, foi realizado um trabalho de 1 contra 1 e nenhum dos jogadores registrados pelo repórter Bruno Gilfrida conseguiu balançar as redes. O Vasco volta a treinar nesta sexta-feira. Definida a escala de árbitros para CSA e Vasco, que se enfrentam neste domingo no estádio Rei Pelé, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, será o árbitro da partida. E na sala do VAR estará Adriano Milvski, da Federação Paranaense. O jovem zagueiro Miranda será relacionado para o jogo contra o CSA. Sem Leandro Castan, que está suspenso, a dupla de zaga deve ser formada por Henriques na direita e Ricardo Graça na esquerda. Miranda ficará no banco. Ele consegue atuar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo da defesa. Para a vaga de Marrone, também suspenso, Luxemburgo tem como opção Felipe Ferreira e Gabriel Peck. Ou até mesmo recuar Bruno César para a posição e colocar Ribamar ou Thiago Reis na referência. Péssimos resultados na rodada para o Vasco nesta quinta-feira. Com a vitória do Fluminense, a distância para o Z4 diminuiu para 6 pontos. O Vasco fica na 12ª posição, com 39 pontos. Na primeira partida das semifinais do Brasileirão Sub-20, Vasco e Palmeiras empataram em 1-1. O Vasco abriu o placar na qualidade de Gabriel Peck. O Palmeiras chegou ao empate logo na sequência, com o gol de Alan. Para a partida de volta no dia 17, não há o critério de gol fora de casa. Portanto, um novo empate levará a decisão por pênaltis e quem vencer o jogo avança à grande final da competição. Uai, família vascaína, preocupei de novo. Eu disse algumas edições atrás que o Vasco só correria algum risco de rebaixamento se caísse demais o seu rendimento durante o campeonato. E o que aconteceu nas últimas 5 rodadas? Caímos demais de produção, tivemos apenas 5 pontos somados nos últimos 15 disputados. Portanto, uma vitória contra o CSA neste domingo passou a ser uma decisão, uma final de campeonato para o Vasco. Uma vitória significa novamente voltar à tranquilidade em relação ao Z4 e precisaremos apenas de 3 pontos nos últimos 18 a serem disputados, então ficaremos bem tranquilos. Agora, em caso de empate ou até mesmo de uma trágica derrota, aí podemos colocar as barbas de molho, porque a situação vai ser de sofrimento até o fim do campeonato. Duas coisas importantes vêm sendo treinadas aí durante os trabalhos no treinamento do Vasco. Uma é a parte tática em campo reduzido. Dá para ver que o Vasco na hora do jogo não consegue trocar muitos passes ali, fazer triangulações de jogadas, e isso tem que ser trabalhado com este elenco. Outra coisa que vem sendo trabalhada exaustivamente nos treinos são as finalizações, né? O Vasco é um time que finaliza muito, porém é um time que não consegue colocar a bola para dentro do gol. Então, mais uma coisa que precisa ser trabalhada. É claro que isso depende muito da qualidade dos nossos jogadores e isso a gente sabe que é difícil. Bom, vamos falar de coisa boa. Hoje, às 7 da noite, tem Vascão ao vivo, aquela resenha
gostosa de se fazer, falando de tudo sobre o Vasco, falar da tabela, falar do jogo contra o CSA, falar da arbitragem. E temos 2 convidados confirmados. Verônica do canal Vê Vasco estará com a gente e também ele mais uma vez, o campista vascaíno, junto com a gente fazendo aquela resenha. Mas é claro, eu conto com vocês nos comentários para fazer perguntas, para ir tocando ali os assuntos também junto com a gente. Comentário da Dayana Souza. O Vasco vem sendo prejudicado não é de agora não. Há tempos a arbitragem prejudica o Vasco. É revoltante. Os comentários do Etevaldo Souza. O prejuízo é incalculável. Teve pênalti para o Vasco no jogo contra o Corinthians. O comentário do apoiador do canal, o Mota CRVG. Dói muito ver que nós estamos realmente sendo prejudicados. Com relação ao Tales, eu tenho a mesma opinião do Luxemburgo. Como pode isso sermos prejudicados sem um jogador-chave para o nosso elenco? Para assistir às edições anteriores do Vascão Notícias, basta aguardar o fim do vídeo e clicar nas imagens. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Hoje tem Vascão ao vivo às 7 da noite e eu espero por você. Até lá!